Boa noite, estamos aqui em mais uma live. Aqui é o Prof. Paulo do Método Poli. Estou muito feliz, muito feliz. Hoje eu abri mais uma turma, começamos com mais uma turma do curso Método Poli. Ele é um curso direcionado a profissionais que querem trabalhar com natação de bebês de forma estruturada, segura e rentável. A ideia é nós passarmos a minha experiência para o máximo de pessoas possível, e eu busquei através da internet, busquei através do online essa quebra de fronteiras e estou disponibilizando esse curso com toda a minha experiência e o meu suporte. O mais importante de tudo é o meu suporte. Então, eu estou bem à disposição. Qualquer pessoa que tiver com interesse e tem alguma dúvida, me manda um direct, a gente combina, faz um WhatsApp, que a ideia é realmente fortalecer a natação de bebês. Como eu estou com essa semana de lançamento, eu fiz normalmente as nossas lives são nas terças-feiras, mas essa semana é especial e eu estou fazendo a maratona de lives. Então estou agradecendo todos aí, alguns coraçõezinhos que estão aí, algumas pessoas que entraram. E vou dizer que para começar com essa maratona de lives, eu estou chamando a pessoa mais importante de todas na natação de bebê. É o nosso consumidor, é o nosso cliente, é o pai do nosso bebê. E o pai, essa pessoa que eu tô chamando aqui agora, tá aqui, ó, já. Não tem mais nome, ele é o pai da Manu e do Antônio. E eu realmente gostaria que os meus colegas de natação aqui, de profissão, prestasse atenção na nossa conversa com o Rafael. Estamos tentando já conexão. Ele está no Canadá e ele é nosso aluno, foi nosso aluno com os 2 filhos. E eu acho muito importante as perguntas que eu quero fazer, porque eu realmente quero que ele analise o papel do professor e a importância da natação de bebês para os filhos deles. Olha, Rafael, enviar solicitação. Rafael, acabei de te mandar uma solicitação, Rafael. Vamos ver se a gente consegue essa conexão, porque eu ia ficar muito feliz de realmente proporcionar aos meus colegas que ouçam os depoimentos dos pais, que tenham um olhar atento para os pais. E não sei, era para ele estar aqui, ó. Tô mandando. Rafael, tô te mandando uma solicitação aí. Aceita aí. Opa! Pronto, opa! Estão me E aí, escutando? Rafael? Tudo bom, Paulo? Bom, bem-vindo. Prof. Paulo, né? Rafael, assim, ó, 2 coisas que eu quero começar, assim, a nossa conversa, tá? A primeira é que tu me fez chorar essa semana, tá? Tu me mandasse um depoimento, eu vou ler, eu vou ler aqui, ó, o depoimento que tu deste para introduzir o nosso assunto. Prof. Paulo, gostaríamos de agradecer imensamente tudo que nos ensinaste. Iniciamos aos 5 meses na Qualitá e ter contato com a água. Fomos crescendo e aprendendo. Tu realmente és um prof de verdade. Conhece cada aluno na palma da mão, respeita o tempo e a personalidade de cada um. Teu entusiasmo e dedicação são ímpares. Muitas são as fotos e vídeos que temos ao seu lado. Hoje estamos em Montreal,
acompanhando nossos pais em uma aventura de vida que com certeza nos enriquecerá. Assim que possível, voltaríamos para a água. Nossos pais acham muito importante, pois nos desenvolve em todos os sentidos. Por isso, não retornaremos à qualitá, mas tu mora para sempre no nosso coração. Grande beijo, Manuca e Antônio. Cara, acabou comigo, acabou, estava super sensibilizado. Eu amo o que eu faço e é por isso que a gente tenta transmitir essa nossa experiência. Mas para ti, eu primeiro queria agradecer o carinho, tá? E eu sei que tu é médico, tua esposa também é médico, e tu me coloca isso. De onde é que veio a ideia de natação, de tu botar a Manu lá no início, hein? Bom, a ideia, na verdade, tanto eu quanto a minha esposa, nós somos apaixonados por água, né? E a gente acredita que muito mais do que aprender a nadar e aprender a se defender, a água e a natação proporciona para eles um desenvolvimento neuropsicomotor bem importante. Então, esse contato precoce para nós dois era muito importante, né? E foi isso. Então, daí surgiu a ideia, desde cedo, de colocar a Manuca na aula, né, a Manuela. E tanto que foi engraçado, porque a disputa era quem ia levar a Manuela, né? Tanto que ela fazia 2 vezes por semana para os dois pais poder fazer. Um dia era tu e outro era tua esposa, né? Cada um ia um Exatamente. Dia. Exatamente. Então, e partiu daí. A gente acha isso muito importante. E o Antônio, quando nasceu, a gente fez questão assim que possível de colocar e não tinha tempo ruim, né? Era inverno, verão, frio, então a gente estava lá, né? Porque esse contato da água é muito importante e prova que foi em todo esse tempo aí que eles estiveram dentro da Qualitá, né? Para desenvolver isso aí. Para nós foi muito importante, para eles eu tenho certeza que sim, também. Tu sabe que é o seguinte, nosso público aqui de conversa são professores de educação física que trabalham ou têm interesse de trabalhar com natação de bebês, tá? São pessoas ligadas à natação. Então, para mim é importante, porque eu falo muito da importância de se comunicar com o pai. E muitos dos nossos clientes do método Poli, eles buscam exatamente o conhecimento para eles se sentem inibidos pelos pais. Eles temem dizer alguma coisa e o pai retrucar outra, ainda mais um médico que tem o conhecimento, né? Então a gente se sente um pouco inibido. O que tu, como consumidor, como pai, acha importante na recepção, assim, quando tu chega, primeiro dia de aula, tu também deveria estar inseguro se tu estava realmente, se ela ia curtir, se tu estava... O que tu acha, assim, que o professor deve fazer na abordagem inicial, assim, tu como consumidor final? Tá, eu acho assim, o importante é a recepção, né? Como tu chega ali, como recebe o teu filho naquele primeiro momento, o como te trata, o como é que eu posso dizer? Essa recepção, entrar dentro da piscina, fazer com que o teu filho vá lá para dentro. O professor tem que demonstrar conhecimento. Isso é a coisa mais importante. Assim, a gente como médico, a gente tem que ver no professor a segurança que ele tem, né? Ele tem que saber o que ele está lidando. E isso foi a coisa que a gente mais gostou, né? E é o que eu descrevi ali. Tu consegue separar as crianças pelas personalidades delas desde cedo. Cada um tem a sua personalidade de criança. E isso para nós é o importante, é o que realmente nos deixou seguro de seguir ali, né? Tem aspectos técnicos, Rafa, tá? Uhum. Como segurar a criança, como mergulhar, o deslocamento. Uhum. Quais são os pontos mais importantes assim para aquele pai assim que o professor deve dizer, ensinar o pai? O que tu acha que fez a diferença? Porque a gente está aqui, né, colegas? Nós estamos com um caso de sucesso, uma pessoa que colocou os 2 filhos e permaneceu. Então, o que tu acha que essa longevidade... Qual o aspecto técnico mais importante para a longevidade no programa de natação? O aspecto técnico, eu acho que é o que tu falasse bem, é o pai se sentir seguro e saber... porque o pai tem que aprender também, né? Eu acho que tu colocasse um ponto muito importante,
como é que eu seguro o meu filho, né, desde o começo, como é que eu vou fazer isso. Então, e isso para o pai é muito importante, né? Tu saber dominar o teu filho naquela situação. Isso é uma coisa que eu acho muito importante o professor saber demonstrar e colocar isso, né? Pai, vem cá, tu faz colocar o pai como parte do processo. Isso é importante, eu acho, ali nesse primeiro aspecto. Essa frase perfeita, o pai faz parte do processo. Nós ensinamos os pais como trabalhar com a criança e não pensar só na criança. A gente pensa na criança, mas o pai é a ferramenta para atender essa demanda. Rafa, e dá um depoimento para os nossos... O que é ser um pai com uma criança de 5 meses como a Manu, que fazia todas aquelas coisas, topava tudo, adorava, saía com um sorriso de dentro d'água. Como é que tu te sente? Muito feliz, né, Paulo? E por isso é o meu depoimento. E não tem explicação, né? Porque é o que eu digo, quando eu pegava o maiô da Manu, ela já sabia para onde ela estava indo, sabe? E isso com 5, 6 meses, para nós é muito importante, ver a felicidade dela, saber que ela vai estar sendo acolhida, porque esse é um feedback do meu filho comigo, né? No momento em que ela fica feliz, quando eu pego o maiô, ela sabe para onde ela está indo, ela está se sentindo segura, ela está feliz. E isso foi o mais importante, era o dia da natação, e depois ela teve que dividir com o humano isso, né? Então, então a gente também, um dia é tu, o outro é o Antônio. E isso tudo era muito importante, né? Então essa segurança dos dois, e o Antônio é a mesma coisa, né? Quando ele começou a ir... E ela teve uma transição também, né? Dela, quando o humano veio, ela tinha, logo em seguida, ela começou a ficar sozinha, né? Qual é a diferença deles? Não, eles têm 2 anos, mas esse primeiro dia, para mim, eu digo, foi um soco no meu coração, né? Eu estava fardado ali, pronto, porque... Quando ele entrou, ela estava para voltar da pandemia, e aí me fardei, estava eu e uma outra mãe fardadinho para entrar com a Manuela dentro da piscina, e o prof, não, hoje vocês vão ficar aqui na cadeira. Eu digo, meu Deus, ferrou, ela está independente, né? Então, mas ao mesmo tempo muito feliz, né? Isso era muito importante para a gente. E ela consegue nadar, tu vê a independência dela se deslocando para um lado para o outro, a alegria dela quando faz. Muito legal. Olha aqui, o Luiz está botando esse momento pai, mãe com filho aí dentro da piscina é algo difícil de explicar, pois é um momento de afeto, carinho e acolhimento que não volta mais. Muito bom isso. Perfeito aí, Luiz Lucas. É isso aí que a gente está tentando passar. Rafa, eu tenho mais 2 convidados. Eu queria te agradecer demais o depoimento, a confiança que tu me deste ao ceder os teus filhos, que é o teu maior bem, a nosso trabalho. Então, eu queria que tu passasse uma última impressão da natação, assim, um olhar do cliente para os futuros professores ou para os professores aí. Eu acho que é muito importante estar aqui o teu cliente, né? Quem é o mais importante. E acho que os pais têm que se abrir, têm que estar de braços abertos, acreditar no professor, acreditar no trabalho e deixar o professor trabalhar, né? Isso é importante, né? Fazer com que o professor desenvolva o seu trabalho. Isso é a coisa mais importante. E eu acho que foi isso, né? E não ter a minha profissão. É isso, eu tenho a agradecer. Eu sugiro que todo mundo, o mais precoce possível, se tiver condições, leve seus filhos para a natação. Entrega na mão do Paulo, vai estar em ótimas mãos. E aceite, às vezes ele é meio rude, ele dá uns tocos na gente, mas isso faz parte do processo de aprendizado do pai, né? E eu acho que isso é muito importante, ainda mais que uma maluca, que nem meus filhos, que queriam só pular e mergulhar, e, enfim, isso tudo é muito importante, mas abram seu coração, deixem levar, não fiquem trancados assim, né? O desenvolvimento neuropsicomotor dentro da água é muito importante, eu acho que é isso. Tá, te agradeço demais, Rafael. Até boa estada aí, bom Canadá. Eu vou ver os contatos para te passar aí a natação Obrigado. De bebês aí, tá? Que com certeza é muito forte a natação de bebês aí. Mas queria dizer para os nossos colegas, e aí na tua frente, que o mais importante é a gente ter uma comunicação direta com os pais.
é importante a gente fazer um checklist, fazer a recepção, a gente ter aspectos técnicos e passar esses aspectos técnicos. Não adianta o professor só saber segurar, ele tem que ensinar o pai como segurar a criança. E outra, tem que passar a responsabilidade também para o pai, para que ele não fique só esperando, que ele tome iniciativa, porque aí tu transfere também alguns princípios da aula para o dia a dia, e tu começa a ter uma interação e dá mais valor a essa interação para o desenvolvimento da criança. Com certeza. Grande abraço, Paulo. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado aí pela tua participação. Que isso, um beijão em todo mundo. Deixa eu achar aqui. Como é que eu te tiro aqui, rapaz? Acho que eu tenho que sair aqui. Dá uma saidinha. Não tem um jeito de eu tirar, mas eu não estou conseguindo. Desde a outra live eu não estou conseguindo. Obrigado. Pessoal, é o que eu tenho falado sempre, gente. Adquira o conhecimento, se comunica com o pai. Nós somos os professores dos pais. E aí nós vamos ganhar segurança através do conhecimento. O método Poli, ele é dividido em módulos. E esses módulos estão muito claros. A recepção, a estrutura básica, os aspectos técnicos. E já que eu falei em aspectos técnicos, eu vou chamar minha segunda convidada. É a Ana Carolina. Cadê a Ana Carolina? Ana Carolina. Enviar solicitação, me aceita aí. Porque a Ana Carolina me mandou uma mensagem. Bem-vinda! Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo que nos ouve. Boa noite, Ana. Eu estava dizendo, Ana... Bom, te apresenta rapidamente aí para os nossos convidados, para a nossa audiência. Então, meu nome é Ana Carolina, né? Eu sou do interior do Espírito Santo, de Ibatiba. E aqui eu sou muito conhecida como Tia Carol. Trabalho com natação infantil, já tem 9 anos. E tenho uma paixão muito grande pela natação para bebês. Foi aí que, através desse amor, né, todo, que eu comecei a buscar novos conhecimentos. Adquiri o meu primeiro livro, do professor Paulo. E quando eu vi o curso estava sendo online, nossa, eu corri logo para me inscrever, né? E o curso vem me ajudando muito, né? O método Poli, ele vem me ajudando a trazer o pai ao meu favor, entendeu? Que era uma grande dificuldade minha. Que é o que o Rafael estava falando, né? Às vezes eu sabia conduzir a aula, eu e o bebê, mas quando colocava o pai, eu ficava muito retraída. Tem mães que não gostam de mergulhar, entendeu? Então eu ficava, não tinha um posicionamento de professora, entendeu? Eu ficava muito constrangida com a presença dos pais. E com o método, eu venho me aperfeiçoando e isso vem me trazendo conhecimento para mim saber lidar e trazer esse pai ao meu favor mesmo, né? Para me ajudar. Então, eu acho bem bacana. Estou gostando muito e está sendo muito conhecimento mesmo. Pô, agradeço o depoimento. Eu até ia perguntar, porque eu te mandei, eu me comunico pelo WhatsApp, te mandei artigos e coisa, e eu tinha te perguntado para tu avaliar o curso e tu me desse uma nota 10. E aí eu ia te perguntar os benefícios para o trabalho e tu já te apresentasse respondendo. Tu tá afiada aí. Ana, a pergunta que tu me fizeste, eu quero que tu justifique lá adiante, tu botasse o posicionamento do professor. Me explica um pouquinho por que tu acha importante a gente conversar sobre o posicionamento do professor. O posicionamento do professor foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, questão das empunhaduras também. Como poder trabalhar, como poder ensinar esse pai, como ele vai segurar o filho, a questão do posicionamento das pernas, né? E afastar as pernas para o equilíbrio, né? Essas coisas todas. Então, foi
um tema, né, que é um módulo, né, do curso que me chamou muita atenção mesmo. Passar a segurança para os pais e dos pais eles poderem passar a segurança para seus filhos, né? Porque às vezes eu ficava muito, sim, poxa, eu não consegui fazer o estímulo naquela criança, eu não consegui chegar até aquela criança, e rodava muito durante a aula, às vezes o tempo da aula era curto, né? E eu não conseguia passar o estímulo para todas as crianças, porque o meu posicionamento estava errado em relação aos pais, entendeu? Eu não conseguia passar para os pais passar para os filhos deles, entendeu? Então a minha aula às vezes ficava muito confusa, né? Até para mim, né? E algumas crianças desenvolviam mais do que as outras, né? Tomara que eu consiga deixar gravado isso e não dê problema no final, porque tu disseste, olha o que tu disseste, tu justificasse posicionamento como uma das coisas que te ajudou, no método Poli te ajudou, porque tu conseguisse organizar e se comunicar com os clientes. E que a aula tu ia tentando trabalhar um e outro, daqui a pouco tu já não sabia. É exatamente isso. Né? Porque no momento que tu tem um posicionamento do professor, tu tem dois objetivos. Ou, dois viés que tu tem que pensar. Um é comunicação, que é o que tu nos trouxeste, e o outro é o fator segurança. Isso. Então, eu vou começar com o fator comunicação. Quando tu tá com um bebê, eles aprendem muito pela observação. Os pais aprendem vendo os outros pais, as crianças aprendem vendo outras crianças. Então, a formação em roda, em que o professor consegue ver e se comunicar com todas as pessoas, é fundamental para os bebês. Porque tu te proporciona uma comunicação com todos, tu proporciona a possibilidade de demonstrar e falar, tu amplia a comunicação, né? E os pais e as crianças aprendem pela observação. Então, esse posicionamento, ou esse viés de comunicação é importante. Quando a gente vai para a natação infantil, em que normalmente tem de um lado uma plataforma, ou as crianças ficam de lado e vão para o outro, o professor, digamos que aqui nos meus dedos estejam as crianças, o professor se posiciona de frente para que consiga observar e se comunicar com todas as crianças. E aí eu vou entrar no segundo aspecto, que é a segurança. Então, nesse caso, eu nunca posso ficar de costas para as crianças. Então, vou dar um exemplo. Flutuação de costas. O exercício é o professor conduzir a criança para um lado e voltar de costas. Eu vou optar pela pegada em que eu estou atrás, para eu poder fazer o exercício com a criança aqui e estar observando as outras. E quando eu voltar, eu não vou voltar de costas, eu vou mudar a minha empunhadura, eu vou segurar de lado, para eu poder continuar observando as outras crianças que estão esperando. Então, o posicionamento e as técnicas de deslocamento e de empunhadura é que vão proporcionar isso. Tu conseguir estar sempre observando as crianças e fazendo os exercícios. Então, eu realmente agradeço, porque a tua percepção de pontuar o posicionamento e linkar ele na tua justificativa com a empunhadura. Porque é exatamente isso. A empunhadura, o deslocamento, a forma de botar as pernas, tudo isso é o posicionamento do professor dentro da água. Então, como dica, e aí eu vou voltar para ti, são duas. Pensa sempre. Primeiro, comunicação. Segundo, segurança. Em relação à comunicação, alguma posição que você possa sempre ver e ser visto pelos alunos. Primeira coisa. E em relação à segurança, nunca ficar de costas para a turma. Então, mude a pegada, mude o seu deslocamento para ficar trabalhando com uma criança, observando as outras. Não é?
Isso, verdade. E quando você estiver sozinho na piscina, né, que você não vá muito longe com esse deslocamento, que você fique mais próximo a outras crianças, né? E se Também. você está em dupla, um está indo e outro está Tá voltando, porque voltando. daí sempre um está de frente para lá. Isso. Perfeito. Ótimo. Tu sabe, Ana, que a segurança aquática é importante, tá? E o que tu chamaste atenção, de novo agradeço, é que nós, como professores, somos responsáveis. Se acontece um afogamento, nós somos responsáveis por aquele momento. Então, é muito importante a gente ter a qualificação, saber o que está fazendo e estar sempre a ser atento que pode acontecer um acidente, mas esse acidente, tu tem que prever ele e se posicionar de uma forma com que tu Antes dele acontecer. minimize totalmente as consequências desse acidente. É. Alguma colocação mais, Ana? Alguma pergunta? A nossa live é conversando com a audiência. Não, até agora não. O Então, método Ana, tá bem explicadinho, tá bem dividido, né? Cada módulo tem umas experiências incríveis, entendeu? Então, o método Poli tá de parabéns. e eu te agradeço a confiança, esse depoimento, e estamos juntos. Qualquer coisa que precisar, manda o WhatsApp que Obrigada, tá professor, pela participação aí. nada. Eu vou pedir, eu não estou conseguindo tirar o pessoal, eu deveria conseguir. Tu sai e depois entra? Eu saio aqui. Tchau, obrigado. Boa Tchau, noite. obrigado. Pessoal, adorei o posicionamento da Ana referente à questão do deslocamento das empunhaduras e a segurança. São duas coisas que a gente tem que prestar atenção bem, que é a segurança e a comunicação. Então, sempre se posicione que você possa ter uma boa comunicação e uma posição de segurança. Eu estou chamando... Ana, tu tá meio escurinha aí, não consegue clarear um pouquinho, botar uma luz aí? Peraí, deixa eu ver. Tu tá na sombra. Não tô. Bem-vinda! É que a luz atrás piora. De repente, se tu deixar só a luz na frente, vai ficar melhor. Deixa eu ficar aqui, peraí. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Paulo. Ana, Oi. nós fizemos um webinar que eu adorei. Ah, foi muito bom, né? Tá Eu lá no adorei YouTube. também. Os Eu nossos já... colegas entrem lá e assistam o nosso webinar. Foi muito Mas eu legal vou te fazer mesmo. uma pergunta antes. O que te levou a comprar o método Poli, Ana? Eu queria ter uma estrutura que me desse um norte, assim, tipo, uma organização. E o método Poli, ele consegue fazer com que a gente organize todo o processo, porque eu tenho a minha metodologia, entendeu? Só que eu sentia que ficava alguma coisa fora da ordem, da sequência, que eu tinha que trabalhar de uma maneira melhor. Então, o método Poli, para mim, além de melhorar os conhecimentos que eu tenho ao longo desses 30 anos aí de professora de piscina, ele me deu um embasamento muito bom quanto a uma organização de aula. E também o conhecimento, né, com os aspectos das habilidades, das competências aquáticas, né? Então, é um conjunto de coisas daí. Tá. E por que tu me perguntasse, colocasse como assunto para nós conversarmos e compartilhar nossa experiência com... Sabe que eu fico muito honrado, né, de uma professora de 30 anos ter comprado o método Poli. Na nossa turma, eu tenho clientes que já tiveram livros de natação de bebês, eu tenho pessoas que estão na faculdade. Eu acho que esse digital, eu estou apaixonado pela quebra de distância e também a amplitude que a gente consegue atingir. E ter uma pessoa como tu, com 30 anos, com uma escola bem estruturada, para mim é uma honra. E aí,
tu colocasse como objetivo da nossa conversa como é que o lúdico pode ajudar nas aulas de natação. Me justifica esse teu interesse? Bom, primeiro assim, eu me considero uma eterna aprendiz, né? E com a pandemia, eu acabei voltando a estudar, né? Coisa que antes não dava tempo da gente parar e ler mais, de assistir mais vídeos. Então, a pandemia, para mim, foi um renascimento, né? Para mim, Vamos. foi o que me proporcionou fazer o método Poli. Eu tinha esse projeto há Então, mais de 2 anos e não conseguia parar para fazer. então. E assim eu comecei a me dedicar mais a essa parte de estudos. Então, a minha cabeça. E um pouco antes, e como eu sou muito curiosa, Paulo, eu procuro sempre novidades para estar levando para os meus professores. E eu fui apresentada à ludicidade há uns 4 anos atrás. Não que eu não trabalhasse de forma lúdica, mas de confeccionar materiais, essas coisas, eu fui apresentada pelo Renato Simon, pela Ana Cristina Amaral, né? O Caio Graco, então, Tiago Martins, tem um monte de gente boa nessa área de lúdico, que você vendo os vídeos, é fantástico. Matheus Mendes, sabe? Então, é muita gente boa daí. E aí, como eu adoro mexer com artesanato, também juntou duas coisas. Eu Facilita, né, comecei a Ana? confeccionar, facilita muito. Eu comecei a confeccionar uns materiais para gente lá na academia. E as crianças amaram daí. E, assim, o depoimento delas que vem para nós Tia Ana, você vai dar de novo? Eu acho que eu perdi um pouquinho a Ana aqui. Vamos ver se ela volta. Ana, eu não estou te ouvindo, Ana. Bom, pessoal, eu vou continuar conversando aqui. Vamos ver se a Ana volta. Caiu. Rodrigo, caiu todo mundo ou só a Ana? Escreve aí. Caiu quem, Ana Paula? Caiu a Ana ou o Prof. Paulo? Escreve aí, por favor, me ajuda. Só a Ana? Tá bom, obrigado. Então eu vou continuar conversando com vocês aqui sobre algumas questões da ludicidade. Vamos ver se ela sai e entra de novo. Ó, só ela, para uns caiu todos. Vamos ver se ela retorna aqui. E eu vou continuar conversando algumas coisas para vocês. A primeira coisa que eu gostaria de falar nessa linha de lúdico é que o nosso maior brinquedo, o nosso material mais importante é a água. É o maior brinquedo de todos. E a gente pode usar dessa água. Mas a gente pode e deve confeccionar elementos que venham a nos auxiliar a ter um repertório maior. Vamos ver se ela... Agora ela saiu daqui. Vamos ver se ela já voltou. Alguém tem alguma pergunta aí que gostaria de fazer? Enquanto a Ana não volta, quando ela entrar aqui eu chamo ela. Mas o que eu estava falando, enquanto eu aguardo aí as perguntas, quem fizer uma pergunta eu vou chamar ao vivo aqui para conversar comigo. É que o brinquedo ele é uma ferramenta de aprendizagem. Ele pode ter um simbolismo de a gente brincar de primeiro mergulhar o brinquedo, depois mergulhar a criança. Ele pode expressar afeto, então a criança que faz um carinho, ou a criança que arremessa, que mostra
uma raiva, ela se comunica através dos brinquedos. A gente dá curiosidade, joga o brinquedo e a criança vai atrás. Então, tem diversos. Deixa eu ver aqui se a Ana já voltou. Ela me mandou no WhatsApp. Ó, já está aqui de volta. Então, tem diversas utilidades que a gente tem, os brinquedos. Quem assistiu a live de terça-feira, a Egli falou de equipamentos grandes, equipamentos flutuantes e equipamentos de pequeno porte. Chegasse a assistir a live de terça-feira passada com a Egli, Ana? Sim, assisti sim. Achei muito interessante daí. E os teus materiais, eles estão mais para grande porte ou os pequenos com objetivo variado? Então, esses que eu confeccionei são mais de pequeno porte, né? Não sei se dá para ver aqui. Tipo assim, Dá para ver uma tartaruga? Aí aqui são... Isso aqui eu trabalho com as crianças a partir de 3 anos até uns 4, 5 anos daí. O que tu faz com essa ferramenta? É assim, cada partezinha da tartaruga é um exercício que eles têm que cumprir, né? Então, por exemplo, assim, na turminha do rasinho, dos peixinhos, um deles vão Bota mais escolher. para cima. Dá para ver? Aí. Agora sim. Eu É um deixo, quebra-cabeça. tipo um quebra-cabeça. Aí cada um escolhe a cor que quer e atrás desse papelzinho vai estar a tarefa que eles têm que cumprir. Então, nos peixinhos, vamos supor que um pegou mergulho, vai cantando a musiquinha do pula-pula seu sapão, vamos dar um mergulhão. Quando chegar no lado de lá da piscina, ele tem que achar o lugar certinho para encaixar aqui. Entendeu? E a tarefa tá no papel. Isso, a tarefa está no papel. Aí, outra tarefa seria o batimento de pernas, vamos supor. Então, eles vão fazendo de forma que não é uma forma convencional, só batendo perna com a prancha, entendeu? Então, você cria uma estratégia do lúdico te ajudar nessa forma, da criança vivenciar de uma forma mais prazerosa os exercícios. E desperta curiosidade, porque ela não sabe qual é a outra atividade, ao mesmo tempo que também desperta ela querer concluir a tarefa para ter tudo feito. Isso, eles adoram, eles adoram. Aí, nessa mesma linha, eu fiz o peixinho. O peixinho Esse com as material escamas. é EVA? É EVA. E caneta permanente daí. E é a mesma princípio. Cada escama tem um determinado exercício e eles saltos, pular do tapete, correr, pular com o pé só. Dependendo do estágio que a criança tá, os exercícios são são 3 tartarugas. Uma é para o estágio do raso, a outra é para o estágio do fundo e a outra é para o estágio do meio. Então, eu vou montando os exercícios de acordo com os estágios, né? Eu gosto também de usar bastante o dado, esse dado de números. Eu desenvolvi um dado uma vez, que eram os bichos. Então, cada bicho, a tartaruga, o tubarão, a minhoca, o pato, o cachorro. Então, eles tinham que fazer o nado do bicho dependendo do dado que caía. Isso, esse aqui é de números, né? Aí, para os maiores, tem o dos estilos, né? Que crawl, costa, peito. Então, e aí você pode casar os 2 dados. 5 chegadas de borboleta, vamos supor. 5 de perna, vai mergulho, volta batendo perna. E aí a criatividade da gente vai longe, né? E também tem um outro... A Ana está perguntando
CCBA já tem o brilho, ou tu que botaste o brilho? Não, esse é com brilho. E é até durável, porque já faz quase uns 2 anos que eu fiz isso aqui. É, E ele ainda continua com brilho. Essa aqui ótimo. também é bem legal, ó. É a cartola do mágico. Então, aí as crianças põem a mão dentro da cartola, tira lá, vocês vão fazer uma mágica, vamos ver o que vai sair para vocês fazerem. Então, é bem legal também. Olha só, Ana, nessa mesma linha, eu tenho um saco e a gente bota os bichinhos lá dentro, os bonequinhos de. Então, tem um avião, tem um foguete, tem o pato, tem um cachorro, tem uma tartaruga, tem um sapo, né? Então, a gente. A ideia de não dirigir, mas ser um jogo, a brincadeira da escolha da tarefa, e acaba tendo, claro, que o mais importante é estar com a tarefa ajustada para o nível de desenvolvimento da criança e o nível de Isso. habilidade aquática. E o objetivo da sua aula, né? Vamos supor que o objetivo da sua aula seja flutuação. Você vai destinar mais exercícios para flutuação, né? Nunca perder o objetivo, né? Você sempre estruturar a sua aula e montar ela de acordo com os exercícios específicos, né? Já em caso dos menorzinhos, que nem os bebês, eu gosto de mostrar os bichinhos e cantar uma musiquinha, que nem esse aqui é o caranguejo, né? Caranguejo, caranguejo, brum, 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 brum. Nada na água suja, nada na água suja. Na, na, na. Aí vai Quantas fazendo o barulho crianças da tu bolinha. atende por horário, Ana? Então, os bebês, a gente fica mais ou menos com umas 10 crianças. Com os Eu pais. fico, com os pais. Eu fico com os menores, que não dá pé no raso para eles. E aí eu vou trabalhando mais agarre de barra, sustentação, tapete, mergulho, movimento articular, né? E os outros que são maiorzinhos, que dá pé, mas ainda os pais acompanham, eles ficam com outro professor na parte mais rasa. E ali já começa a dar uma certa independência para a criança, para futuramente ela ir para a turma sozinha, né? A partir de 3 aninhos, a gente já começa a colocar eles na turma dos menores, E sem os pais. quantos caranguejos desses tu tem? Não tem luta para pegar os Ah, brinquedos? não, esse aqui eu vou mostrando um bichinho de cada vez, e os outros bichinhos para eles pegarem, aí tem mais, né? Mas da musiquinha eu mostro um só daí. Claro, tu coloca o tema, tu aumenta a comunicação. E em vez de simplesmente cantar, tu apresenta o tema daquela música, que é um artesanato confeccionado pela Ana, pela Andreato Artesanato. Outra coisa que eu gosto também é o pandeirinho, ó. Ritmo, trabalhar ritmo. E nem com os maiores. Acelera, então vai bater a perninha mais rápido. Devagar, bate a perninha mais E assim, devagar. ó, Ana, e assim, tu sabe que a gente tenta fazer a relação da música e do movimento. Então, quando tu canta devagar, tu tem que solicitar para os pais que se desloquem devagar, para a criança ter a noção de ritmo e o deslocamento deles. E quando a gente canta mais rápido, a gente solicita que os pais que estão deslocando com a criança se desloquem mais rápido, para também ter essa associação. Então, a mesma música, a gente pode começar devagar e terminar rápido, ou começar rápido e terminar devagar, ou uma música inteira mais rápido e outra música inteira mais devagar. Eu acho essa associação, o pandeiro aí deu start da relação música-movimento como um elemento fundamental nas nossas aulas, porque tu traz a fantasia, tu amplia a comunicação e tu sai da ordem direta. Tu vai para uma atividade sem a ordem direta. E como a Ana anterior a mim falou, a gente tem que explicar para o pai
o que você vai fazer na atividade, né? Então, no caso dessa música do mais rápido, mais devagar, você explicar antes e deixar o pai preparado já para saber o que ele vai fazer, né? Fazendo o link dos meus 3 convidados, das 2 Anas, o que tu está trazendo é exatamente o que acontecia com ela. Ela não tinha um bom posicionamento, ela não conseguia ter uma comunicação com todos. No teu caso, quando tu usa o bichinho ali, possivelmente tu esteja numa formação em roda, em que Sim. todas as crianças conseguem te ver. Sim. Né? E aí, então, e o às posicionamento com a proposta pedagógica se completa. E o que tu está dizendo é o que o Rafael, lá no início, estava falando, que ele se sentiu seguro. Por quê? Porque o pai é um elemento. Eu não posso pensar só na criança, eu tenho que usar o pai como meio para atingir a criança. E eu ensinando o pai as técnicas, e isso que tu está dizendo vai repetir, porque é muito importante, que é o quê? Tu explicar a tarefa antes. E não simplesmente jogar uma música em cima da outra. Olha, o objetivo desse é isso. Quando tiver aquilo, faz tal coisa. Né? Tu realmente direcionar. E o método Poli, nessa parte de organização de aula de bebê, para mim, foi maravilhoso daí, porque eu sentia que faltava alguma coisa. Eu estou desenvolvendo a avaliação dos bebês, que eu ainda não tenho, né? Então não perde amanhã, hein, Ana? Amanhã eu tô com a Josiane, né? Não perco. Josiane Bueno falando de avaliação psicomotora aquática, aqui nesse mesmo canal. Então, eu tenho com os que já estão sem os pais, né? Na piscina, mas com os bebês. E aí nós começamos a estruturar as nossas aulas a partir do seu método, e a aula começou a render, porque às vezes, que nem a Ana falou, você perdia tempo de ficar um por um, passando um por um, não, você já vai dando a informação e o pai já vai, por ele mesmo, enquanto você está dando atenção para o pai já vai realizando algum movimento que ele já teve a informação antes, né? Então, otimizou demais as nossas aulas, e os meus professores também, que me auxiliam lá na Medley, eles também adoraram esse planejamento das aulas de bebês. Então, para nós, assim, foi maravilhoso. Daí. Ai, muito obrigado pelo feedback, Ana. Tem mais algum brinquedinho aí que tu confeccionasse para nos mostrar? Tem as garrafinhas que você coloca corante dentro, né? E passa cola, senão a criança vai lá e ela quer beber, né? Então, passa e cola. E é o caça ao tesouro, né? E você pode trabalhar com cores. Agora vamos pegar a garrafinha amarela, ou vamos pegar a garrafinha azul. Então, você vai associando a outras coisas, né? Excelente. Esse aqui também não fui eu que confeccionei, mas já fiz coisas parecidas, tipo números associar a quantidade na figura. Então, é um encaixe, ó. Tá? Esse aqui foi a Norma que fez. E ela faz uns trabalhos muito legais daí. Que mais? Ana, tu tem mais um minuto. Cabeça. Esse aqui também eu acho legal, ó, que é o prendedor, né? Aqui eu escrevo o que eu quero que eles façam, e eles escolhem a cor também, e aí a apreensão, né? Manual de trabalhar, aí vai e gruda lá no copinho. Trabalha a coordenação fina e uma tarefa dirigida. Sim. Ana, considerações finais. Eu sou apaixonada pela natação e natação num contexto geral para mim, porque eu amo trabalhar com criança, adoro trabalhar com adolescente, pré-escolar, e eu estou me iniciando agora na parte de treinamento, porque eu faço águas abertas, né? Então, a função da Medley é o aprendizado, e não um treinamento competitivo, né? E agora que eu estou entrando um pouquinho mais nessa parte de montar séries e tal.
Então, eu sou apaixonada pela natação, eu respiro água. Como eu falei, eu trabalho há 30 anos, mas para mim parece que foi ontem, porque eu É trabalho isso aí. feliz. Eu estou fazendo 30 anos de Aqualitar esse ano também. E a gente agradece porque tem gente boa que nem você e os outros professores que eu citei, que sempre dão uma base É isso maravilhosa para aí, a a gente. gente tem que, sabe que a gente tem que ter colaboração, né, Ana? A gente tem que assistir os outros colegas, porque assim, e ir trocando informações, a gente fortalece a natação de bebês e todos nós vamos crescer com isso. Não adianta Sim, eu sem dúvida. querer só o método Poli, não. Tem que ter, tu tem que ter outras concepções, porque as diferentes concepções vão ser complementares. Tu vai tirar um Porque pouquinho daqui, um pouquinho dali, tu cada vai se um completar. cada um foca numa parte, né? Que É nem isso você, aí, os perfeito. bebês. Então, é muito legal. Daí eu estou adorando, eu acho que vale a pena investir. Conhecimento nunca é demais, e não importa quantos anos que você tem de carreira aí, isso aí é eterno. Muito obrigado, Ana. Um super beijo. Beijo, fica com Falou. Deus. Vou pedir para tu sair ali, que eu não tô. Ah, Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Não, não te tiro. eu vou sair então, peraí. Tá. Bom, pessoal, os meus convidados, agradecer demais a Ana, né? Nós fizemos um webinar, entra lá no YouTube, assiste ele, que tá demais, ela colaborou demais, e eu acho que é isso aí que a gente tem que tentar crescer junto. Essa é a ideia, a gente crescer junto, porque sozinho a gente não vai longe, a gente não vai longe. O meu objetivo realmente é compartilhar a minha experiência com o maior número de pessoas possível. Então, eu quero ver aqui os comentários, e quem fizer uma pergunta aí, já entra, já chama aqui, faz um comentário. Eu ainda tenho 5 minutos para conversar com vocês e responder pergunta. Obrigado, Luiz. Sempre válido ouvir vocês, obrigado. Mas eu quero uma pergunta aí para responder ainda. Para finalizar. Bom, enquanto eu aguardo uma pergunta, eu vou dizer que amanhã eu tenho uma convidada especial nesse mesmo horário, 20h30, Josiane Bueno, falando da avaliação psicomotora aquática. Na quarta-feira, eu tenho... Pô, Luiz, vou buscar lá em cima. Faz de novo aí, por favor. Faz de novo aí. Tá, Luiz? Faz de novo a pergunta sobre o mergulho. Escreve de novo, por favor. E quarta-feira eu vou estar com a Ana Cláudia Ribeiro, tá, conversando, e a Gisele Cunha. São pessoas que têm muita experiência, têm academia também, são colegas da UNEM e que vão compartilhar a sua experiência aqui comigo. E na quinta-feira eu vou estar fazendo o fechamento dessa maratona de lives, falando exatamente o módulo passo a passo, o que é o método Poli. Eu estou com as vendas, o carrinho aberto para a venda do método Poli. Se você tem interesse, pode me mandar um direct, a gente troca o WhatsApp e eu converso, eu explico direitinho como é que é o método Poli, que é esse passo a passo para você trabalhar de forma estruturada, segura e rentável. Essa é a ideia. Tu vê as duas colegas aqui sentiram-se mais seguras, estruturaram melhor seu programa. Esse é o objetivo. Luiz, se é necessário mergulhar o bebê no primeiro dia de aula dele, ou se depende mais da adaptação do bebê ao meio líquido. Luiz, não precisa mergulhar no primeiro dia. O mergulho é um grande desafio, mas tanto o bebê quanto o pai, quanto você, o professor, tem que estar preparado para esse momento. Eu começaria realmente com os pequenos
com os pequenos aguinha no rosto para verificar se ele tem ou não tem tolerância na água, para depois a gente ir fazendo pequenas imersões e aí a imersão completa. Tem alguns autores que não recomendam na primeira vivência. Eu acho importante tu quebrares essa barreira com o pai de que tem que mergulhar para deixar ele tranquilo. Olha, não te preocupa, a gente vai fazer tudo no tempo certo, tá? E aí, à medida que você for observando e experimentando a vivência aquática, porque o mergulho não é o fim é a vivência, a criança. O mergulho é um elemento dessa vivência. Então, eu não preciso, na primeira aula, apresentar todas as armas. O mais importante, na primeira aula, é tu acolher a família, acolher o pai e dar segurança para ele desenvolver um bom trabalho. Foi o que o Rafael disse lá no início. Eu adorei o depoimento dele, porque ele disse, não, eu tenho que me sentir seguro, tem que ver que o professor conhece o que está fazendo. Ele já tinha a concepção de que queria. Aí tu começa mergulhando. Será? Eu adaptaria primeiro para depois entrar com o mergulho. Bem, última pergunta, se alguém quiser, faça rápido. Obrigado, Luiz, Lucas, tia Ana Natação, Ana Paula, Débora, Rosana, Débora, Ana Paula, opa, estão repetindo, LF Poli, ó, a família aqui, ó, prestigiando. Então, queria reiterar o convite. Se você tem interesse no método Poli, manda um direct em que eu vou responder diretamente com todas as perguntas. Nós estamos com o carrinho aberto, é só essa semana. Semana que vem eu já fecho e vou me dedicar a essa turma que entrou no método Poli. E amanhã continua a sequência de lives, maratona de lives. Amanhã, Josiane, quarta-feira, Ana Cláudia e a Gisele, e na quinta eu sozinho. Tem uma pergunta aqui, ó, da Ana Paula. Você acha que muitos profissionais ficam mais preocupados em mostrar o mergulho para os pais, até porque acham que o mergulho é uma sequência do aprendizado? Concordo plenamente, Ana Paula. Plenamente. E aí, tu querer mostrar, tu também já perde a espontaneidade da coisa, porque a vivência que vai levar ao mergulho. Eu também, se tem uma criança que está muito adaptada, eu também não vou limitar ela dessa experiência, mas eu não vou colocar o objetivo em 1, 2 ou 3 aulas. A coisa vai acontecer pela percepção do professor, da sensibilidade e do quanto acostumado, adaptado à água essa criança está. Fizeram uma pergunta antes, se essa vai ficar gravada, sim, eu vou postar lá no... Eu deixo um pouquinho no Instagram e depois eu boto lá no YouTube. Segue lá no YouTube, tem diversos projetos, aula comentada, os webinars, as lives e o projeto Gotas, que são pedaços desse material. Tá? Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Um beijo no coração.